No último episódio da série Mineirices, nós vamos fazer uma viagem ao coração da história do Brasil. Em Mariana, a Mina da Passagem é um dos grandes símbolos da mineração brasileira, guarda marcas profundas do ciclo do ouro. Criado no século XVIII, o local ajudou a moldar a economia da região e revela até hoje o contraste entre o brilho do ouro e a dureza do trabalho dos homens. Hoje é dia de aventura! Aperte o cinto que chegou a hora de percorrer mais de 300 metros nesse carrinho e chegar a 120 metros de profundidade nessa, que é a maior mina de ouro aberta à visitação do mundo. Mas espera aí, engata a ré que eu só embarco quando souber direitinho como funciona essa descida. Primeiro, vou te apresentar onde estamos. Essa é a Mina da Passagem, que fica entre as cidades de Mariana e Ouro Preto, na região central do estado. Um cantinho encantador que nos transporta direto para o início do século XVIII. Daqui saíram cerca de 35 toneladas de ouro, quantidade que influenciou e muito a economia do Brasil colônia e marcou a história das nossas Minas Gerais. Mas a que custo? A escravização do povo preto e muito sofrimento. Revisitar essa história é fundamental para que ela não se repita. E que bom que os olhos do mundo estão voltados para ela. Tem gente dos 4 cantos do planeta vindo para cá ver isso de perto, assim como a gente vai fazer agora. Mas antes, bora conversar com o Elton, que é o motorista, ou melhor, o operador do guincho de arrasto que leva os turistas para a mina, para entender como ele funciona. É um guincho de arrasto de 1883, ela é a ar comprimido. Lá na frente tem um compressor, um galpão lá na frente lá, o compressor é ar comprimido. Ele entra, trabalha, ele atravessa energia, produz o ar lá e manda para cá. Aí enche o reservatório ali, uns 7 kg de ar, 100 libras. E aí é isso que dá a potência para movimentar aí. Isso. E o que você tem que fazer para o carrinho movimentar? Então, aí no caso, quando subir o pessoal sentar no carrinho, eu só desço na gravidade. Para puxar que eu uso o ar. E aí como é que seria para soltar? Deixa eu ver, você faz como? Em casa aqui eu solto o freio aqui e já começa a descer. E aí na hora de trazer? Trazer eu uso o ar. Agora que eu me senti seguro, te levo comigo nesse passeio. Percorrer as galerias enquanto a gente literalmente entra na Terra também é se aprofundar na história e entender como o mundo era no passado. Finalmente começando agora a parte do passeio a pé. Tem muita coisa pra gente ver, né, Ramon? Tem bastante. Aqui a mina... Quanto tempo vai durar essa caminhada? Ó, o nosso passeio vai durar em média 40 minutos de duração. É muita coisa mesmo, só que é toda coisa interessante que você vai ver que vai passar assim. De cara, o que você já pode comentar sobre esse espaço que a gente está passando? Bom, é que essa mina aqui ela vai ser uma mina já de exploração industrial. Ela é uma mina já da Revolução Industrial da época, né? E aqui a exploração ela já tem iniciamento já por volta de 1819. Exploração aqui ela já foi feita pela Inglaterra, em parceria com os italianos e os alemães, que juntos da Europa até aqui para o Brasil, aí eles trouxeram sistemas de maquinários e sistema de engenharia para a extração do ouro aqui. Também a exploração aqui ela já foi feita com mão de obra salariada, que aí já não seria mão de obra escrava mais. No caso aqui, os mineradores eles ganhavam algo em troca do trabalho deles aqui. No caso, no início, eles ganhavam ou casa ou comida em troca do trabalho deles aqui. E já por volta de 1930, até o final da exploração, aí no caso eles já eram registrados em carteira e ganhavam salário já registrado. Lembra das bateias que já te apresentamos em outro episódio da nossa série? Assim, o povo escravizado garimpava ouro. Mas nessa mina que estamos agora, o processo já era feito com maquinário e com explosivos. Conseguimos explorar uma área maior e ter mais rendimento e lucro aqui. Eu não quero nem imaginar o perigo que não era isso antes da existência das leis trabalhistas, de segurança do trabalho. Sim. Então, assim, a gente está falando de um trabalho extremamente perigoso e com um histórico muito negativo, porque começou ali
com um povo escravizado, depois veio aí, como o Ramon estava falando, ó, salários que não eram salários de verdade, em troca de comida e de hospedagem, ou seja, é uma história de muito sofrimento. Quem conhece a história do nosso país e vem ver de perto a mina, tem essa noção muito evidente. É uma cidade rica, né? Muita história, né? Fala de muita ancestralidade, né? Eu me emocionei assim um pouco porque estou conhecendo um pouco, né, da história da mineração, mas eu falo que também tem muito sofrimento, né? Trabalhava aqui, não recebia o dinheiro, dormia aqui, vivia no escuro e quando saía voltava para a escuridão. Quer dizer, eles nunca tinham oportunidade de ver o sol, né? A Luciana veio com esse grupo de uma mesma empresa, mas com colegas de vários estados brasileiros. Viemos fazer uma reunião anual e aí aproveitamos para fazer um turismo aí na mina. E já que estamos falando de trabalho, bora voltar pro tema. O Ramon vai explicar agora para que servia essa máquina aqui. Vai ser um equipamento de bombeamento de água. Por quê? É igual havia dito que em questão da extensão até aqui estamos a 315 metros. Só que a partir daqui onde estamos, seguindo de mais extensão até a última galeria lá embaixo, vai dar em média 240 metros de profundidade. É muita coisa. Isso, e vai ser galerias iguais a essas aqui, seguindo a mesma extensão da diagonal até a última galeria lá. Só que com a exploração mais a fundo, eles atingiram o lençol freático e a água subiu e tomou conta da mina. Então, para essa água ela não atrapalhar o fluxo da exploração feita aqui, vai bombear a água do lençol toda com este equipamento aqui. Eu vi que tem parte de mergulho dentro da mina também, são nessas áreas alagadas então? São, porque aqui no final da exploração, que já foi feita o final da exploração em 1985, então eles desativam as bombas e a água vai retornar novamente. Só que ela vai parar numa certa área porque ela foi se escoando meias galerias abaixo. Aí onde tem essa água do lençol que eles realizam a prática do mergulho em caverna. Peraí, que eu preciso conhecer isso de perto. Olha só que lindeza esse lençol freático. Essa água ela tem a temperatura em média de 17 a 22 graus bem o ano baixinho. todo. Isso aí, por causa que ela não está em movimentação e não está exposta à oxigenação. Não tem vida aí. Vida aqui é zero, por questão que aqui não vai ter uma cadeia alimentar, um ecossistema para sustentar uma vida aqui. Então, no caso, se botar um peixe aqui dentro, vai viver menos de 2 dias e vai morrer. Mas eu posso pôr a mão nessa água ou ela é contaminada? Não, pode pôr a mão, só não pode beber. ingerir. O que eu queria saber é, ela tem a textura de uma água normal? Como é que é? Ela é diferente? Ela de alguma seria forma? mais viscosa, sim. É um pouquinho mais viscosa mesmo, Isso, ela é mais densa do que uma água Deixa eu ver se tem cheiro, não vou beber, tá? Não, cheiro não tem. Mas ela é carregada de minério justamente por ter passado por todo esse processo aqui que está dentro de uma mina, né? Por questão que quando a água ela subiu novamente, aí os minerais carregados da rocha dissolveu tudo em meia água. Então a água que ela se torna, do jeito que ela está aqui, imprópria para consumo. Você já sabia disso? Acredite ou não, mesmo o espaço e a história sendo tão importantes, tem muito brasileiro que não, e muito mineiro também. Primeira vez para mim também, está sendo uma oportunidade muito rica e é muito legal saber que a gente tem isso tão pertinho de casa, né? Eu sou de Belo Horizonte, estou a poucos quilômetros e um mundo novo, né? Parece uma coisa totalmente diferente do que a gente tem lá. O grupo dela inteiro aprovou o passeio. Conhecer especificamente aqui e a história de muitos anos nos faz conhecer mais, aprofundar mais na história da mineração. Agora vamos acabar com uma rixa. Tem quem acha que mineiros e goianos acabam brigando por uma série de fatores, inclusive a comida, mas no fim das contas, vamos dizer que nós somos tudo primo, que é tudo meio parecido, que os dois estados são muito legais, né? Com certeza, mas o piqui é nosso. Eita, nós! Será? Tá aí uma disputa explosiva, tal qual as dinamites usadas para abrir essas galerias. Em pensar que é com esse buraquinho aqui que as galerias imensas que a gente está passeando e conhecendo agora têm início, porque ali eles colocavam a dinamite, né, Ramon? Isso. De que jeito? E faziam da seguinte forma, aí fazia esses buracos aqui com esses dois equipamentos, que vai ser a perfuratriz e o martelete. Quantas pessoas eram necessárias? Porque, ó, é pesado demais esse equipamento. E esse é o mais leve, tá, gente? Eu não tô nem querendo me aventurar e levantar o outro. Como é que era que eles faziam? Então, no caso, esses equipamentos aqui eram movidos a compressor de ar comprimido, que então tinha que ter mais ou menos um manuseamento de 2 mineradores.
Esse aqui ele é um pouquinho mais complicado de explicar, esse aqui é mais fácil, que é, então eles pegavam o molde do tamanho do buraco que eles queriam fazer e encaixavam aqui. Para poder fazer a perfuração, vai estar um aqui na base e o outro aqui atrás, que com o comprimento ele vai puxar para frente, para trás, esse buraco aqui. Vamos fazer assim. E essa pressão vai empurrar tudo com a pressão do ar aqui atrás, vai bum, dentro da rocha. Faz o buraco aqui, depois vai inserir a dinamite lá no fundo. O pavio para acender a dinamite vinha para fora dele, que então eles até tampavam um buraco aqui com a argila e o barro, acendia o pavio, aí saía de perto da área, que então à medida que o pavio ia queimando lá dentro, aí chega, acende a dinamite lá, só que a dinamite, ela realmente não explodia de uma vez só. Por questão dela ser muito carregada com pólvora, ela demorava uma questão de 3 a 5 segundos para realmente ela explodir. Então nisso ela obtinha pressão. Com a pressão ela se movia rapidamente lá dentro do buraco. Então por isso que vai tampar o buraco aqui com argila ou barro. Para ela não sair. Para ela não sair e não Agora, ter mais acidentes. E por que por fora. especificamente nesse ponto? Tem um motivo da escolha do porquê aqui? Então, aí quando tivesse a localização do maior veio de quartzo, que indica que tem ouro, aí dinamita por perto. Igual aqui, ó, tem esse veio de quartzo aqui, tem essa marcação que vai ser uma marca de buraco de dinamite depois que explodiu. Igual aqui, ó. Esse aqui vai ser a reação depois da explosão, que aí aqui durante toda a extensão da mina vai ter várias marcações assim que vai ser o buraco já explodido. Agora, ô Ramon, essas galerias que eu tô vendo aqui agora, muito grandes e super espaçosas, foram feitas com dinamite? Como é que elas se mantêm em pé? Todas aqui são feitas com dinamite, a extensão toda da mina praticamente. E a mina aqui ela vai ter mais de 11 quilômetros quadrados de extensão de galerias. E se a gente pegar também todas essas galerias formadas e colocar em linha reta, aí dá um túnel extenso de mais de 30 quilômetros de extensão. Se a gente pegar todas as galerias e moldar em linha reta. Agora, muita engenharia para conseguir explodir uma dinamite sem explodir esse outro pilar e sem fazer a mina toda desabar. Isso, e a questão da sustentação é a seguinte. No caso, eles moldavam os pilares com a própria rocha encontrada aqui e vai fazer numa área 4 pilares. 1, 2, 3, esse aqui, e 4, aquele ali, ó. Vai moldar os 4 pilares, que então vai sustentar uma área que a gente chama essa formação de 4 pilares de galeria. E isso vai ser em toda extensão. Os pilares moldados aqui sempre, olha lá, de forma intercalada, ó. Nunca vai ser os pilares totalmente em linha reta, porque senão pode perder instabilidade e desabar. Quero ver agora o que o Ramon vai fazer, porque neste instante eu decidi na minha cabeça que eu vou ali conhecer aquele negócio. Infelizmente não pode. Tem muitos turistas que acabam querendo fazer isso? Tem, só que a gente não pode deixar a pessoa entrar. Sou de ar comprimido, que então tinha que ter mais ou menos um manuseamento de 2 mineradores. Esse aqui ele é um pouquinho mais complicado de explicar, esse aqui é mais fácil, que é, então eles pegavam o molde do tamanho do buraco que eles queriam fazer e encaixavam aqui. Para poder fazer a perfuração, vai estar um aqui na base e o outro aqui atrás, que com o comprimento ele vai puxar para frente, para trás, esse buraco aqui. Vamos fazer assim. E essa pressão vai empurrar tudo com a pressão do ar aqui atrás, vai bum, dentro da rocha. Faz o buraco aqui, depois vai inserir a dinamite lá no fundo. O pavio para acender a dinamite vinha para fora dele, que então eles até tampavam um buraco aqui com a argila e o barro, acendia o pavio, aí saía de perto da área, que então à medida que o pavio ia queimando lá dentro, aí chega, acende a dinamite lá, só que a dinamite, ela realmente não explodia de uma vez só. Por questão dela ser muito carregada com pólvora, ela demorava uma questão de 3 a 5 segundos para realmente ela explodir. Então nisso ela obtinha pressão. Com a pressão ela se movia rapidamente lá dentro do buraco. Então por isso que vai tampar o buraco aqui com argila ou barro. Para ela não sair. Para ela não sair e não ter mais acidentes. E por que especificamente nesse ponto? Tem um motivo da escolha do porquê aqui? Então, aí quando tivesse a localização do maior veio de quartzo, que indica que tem ouro, aí dinamita por perto. Igual aqui, ó, tem esse veio de quartzo aqui, tem essa marcação que vai ser uma marca de buraco de dinamite depois que explodiu. Igual aqui, ó. Esse aqui vai ser a reação depois da explosão, que aí aqui durante toda a extensão da mina
vai ter várias marcações assim que vai ser o buraco já Agora, explodido. ô Ramon, essas galerias que eu tô vendo aqui agora, muito grandes e super espaçosas, foram feitas com dinamite? Como é que elas se mantêm em pé? Todas aqui são feitas com dinamite, a extensão toda da mina praticamente, e a mina aqui ela vai ter mais de 11 quilômetros quadrados de extensão de galerias. E se a gente pegar também todas essas galerias formadas e colocar em linha reta, aí dá um túnel extenso de mais de 30 quilômetros de extensão. Se a gente pegar todas as galerias e moldar em linha reta. Agora, muita engenharia para conseguir explodir uma dinamite sem explodir esse outro pilar e sem fazer a mina toda desabar. Isso, e a questão da sustentação é a seguinte, no caso eles moldavam os pilares com a própria rocha encontrada aqui e vai fazer numa área 4 pilares. 1, 2, 3, esse aqui, e 4, aquele ali, ó. Vai moldar os 4 pilares, que então vai sustentar uma área que a gente chama essa formação de 4 pilares de galeria. E isso vai ser em toda extensão. Os pilares moldados aqui sempre, olha lá, de forma intercalada, ó. Nunca vai ser os pilares totalmente em linha reta, porque senão pode perder instabilidade e desabar. Quero ver agora o que o Ramon vai fazer, porque neste instante eu decidi na minha cabeça que eu vou ali conhecer aquele negócio. Infelizmente não pode. Tem muitos turistas que acabam querendo fazer isso? É, tem, só que aí a gente não pode deixar a pessoa entrar, né? Que aí, não então... pode, perceberam? Dicas de segurança. Isso agora aí. Vamos continuar o passeio, brincadeiras à parte, bora lá. Eita, que eu tô vendo um trem brilhando ali! Será que eu encontrei ouro? Esse material vai ser a pirita. Pirita é ouro falso, também conhecido como ouro de tolo. Por quê? Porque o ouro encontrado entre as rochas, ele não brilha, ele só vai brilhar depois de um processo de extração, prensagem e polimento. Já a pirita, que é ouro falso, brilha naturalmente. Então por isso que tem até aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. E daqui pra frente? Aí aqui vai seguindo já em média uns 3, 4 quilômetros de galeria e tudo exploração. E o interessante aqui é que a exploração é a seguinte, eles foram explorando de acordo com o tamanho do quartzo encontrado na área, porque eles identificavam onde tinha ouro com essa rocha mais clara aqui, ó, que é o quartzo branco. Então, onde tiver ela, é um indício forte de que tem ouro? Tem ouro, isso aí. Que então, no caso, eles exploravam o seguinte, quando maior quantidade de quartzo numa área, vai criar galerias cada vez maiores. Aqui a gente já observa que o quartzo ele já está menor, certo? Então, a altura aqui já diminui também. Que então, observando a partir daquela área ali, ó, o quartzo ele vai ficando menor, aí chega ficando menor, chega ali no fundo, a altura da galeria já diminui. É incrível como quem entende só de olhar consegue saber pela cor e pelo brilho do que se trata cada pontinho nas paredes da mina. Esse material que a gente observa aqui em cima, ó, vai ser oxidação do ferro. Isso aqui acontece com presença de umidade na área e movimentação constante da oxigenação. E o minério de ferro aqui embaixo, em algumas áreas, ele enferruja. Isso aqui é como se fosse ferrugem de geladeira e fogão, por exemplo. Nunca imaginei que eu pudesse ficar admirado com a beleza de uma ferrugem. Mas tá aí as nossas Minas Gerais me surpreendendo e entregando beleza nos lugares mais improváveis. E nos prováveis também. Que os digam os franceses desse grupo que também ficaram maravilhados. Todos vêm a primeira vez no Brasil e vêm cheio de perspectiva, é um sonho que eles têm, né? Aí de realizar essa visita e vem a Rio de Janeiro, Minas, depois vai para outros destinos. Você acha que Ouro Preto está no topo dessa lista também, entre os destinos mais procurados? Ouro Preto é uma cidade muito preservada e é um monumento da Unesco, né, desde 1980. Então ela está na mídia, tá? E o pessoal vem, chega lá, fala, o boca a boca é muito importante. Não só a mídia, né, mas o boca a boca. O que eles falam que tem de melhor por aqui? Eles gostam, olha, a maioria gosta muito da comida e também da beleza da arquitetura. Aí eu me empolguei e decidi abrasileirar essa turma de vez. Como que diz balanço geral em francês?
Pode perguntar para eles. Comment je peux parler en français, les bits général, qu'on fait les balances. 1, 2, 3. Bilão general. Pelo menos 1, 2, 3 eu acertei. Assim a gente se despede da segunda temporada dessa série que é a cara das nossas Minas Gerais. Entre tantas mineiridades, toma aí mais uma chuva inesperada. Ah, tá chovendo. Então pode abrir seu guarda-chuva ali. E só passar aquela parte. Eita lasqueira! Seja embaixo da sombrinha ou num dia de sol aprendendo sobre pedra-sabão, pode ser com uma pedra preciosa única no mundo, encontrada só aqui. Passeando pelas muitas ladeiras do estado e admirando a arquitetura tão característica daqui, proseando com um e com o outro, bordando ou comendo uma comidinha mineira. Seja como for, Minas Gerais é bom demais, né não?